Você é daqueles que deixa coisas para depois, projetos empresariais, que no nosso caso é um assunto, você costuma deixar para depois? Se você deixa, então você escuta esse vídeo, que eu também faço a mesma coisa. Só que nesse vídeo eu vou te contar como é que eu faço para enfrentar isso, tá? Não é fácil não, mas a gente tem que enfrentar. Uma das coisas você já deve ter percebido: a consistência com que eu faço o vídeo. Não interessa se tá bom ou se tá ruim. Até seguindo o que eu falei no vídeo anterior, a frequência leva à excelência. Eu estou imaginando que acontece isso, tá? Então eu coloquei uma regra de consistência, tá? Mas não foi fácil. Então eu vou te contar como é que eu faço, tá? Primeiro vamos entender por que a gente deixa para depois, tá? A gente deixa para depois porque eu vou defender a ideia que nós somos seres humanos. Eu sou ser humano, você é ser humano, e a gente gosta de sobreviver, gosta de economizar energia. E para sobreviver, no passado, a gente tinha que guardar energia, por conta de que se gastar energia vai ter que comer de novo. E para comer, no passado, você ia ter que caçar, ia ter que pescar. Para pescar ou caçar, no sentido de suar, para conseguir alimento novamente. Então é melhor ficar quieto, por uma questão de economizar energia. Esse é o perfil do nosso cérebro. Ele faz isso com a gente, tá? A gente gosta de conservar. E crescer, pensar em negócio, isso gasta muita energia, gasta tempo, tá? E isso vai de encontro, ou vai contra, né, aquilo que é a nossa formação enquanto ser humano, tá? E os animais, de maneira geral, são assim. Agora, eu estou te falando o seguinte: por que você deixa para depois? Porque primeiro que é uma forma de atender essa demanda da nossa criação. Uma outra coisa que a gente poderia dizer é que a gente costuma utilizar a palavra procrastinar, né? A procrastinação faz parte da nossa vida, tá? Alguns procrastinam mais, outros procrastinam menos. Eu entendo que, de maneira geral, para aquelas coisas que eu tenho interesse, eu consigo procrastinar menos, tá? Não é fácil não. Eu vou te contar como é que eu faço, tá? Então, a procrastinação também, ela tem um aspecto de... ela atende a uma coisa que nós temos dentro, que é medo. Medo de não dar certo, medo do fracasso. Vou te dar um exemplo. Tem gente que só de pensar de fazer um vídeo já passa mal. Tem gente que só de pensar de ministrar uma aula, eu já fui desse jeito. Até hoje ainda tem um friozinho na barriga, mas a gente nunca deixa de ser humano, né? Depois passa porque a gente nem lembra disso mais. E depois vem até uma certa satisfação na hora que você percebe que tem um olhinho brilhando, entendeu? Que tem alguém que na hora que você fala alguma coisa, você pergunta. Eu sou muito interativo, eu faço uma meia pergunta, a pessoa responde de lá, ela já entendeu, já percebendo. E eu vou olhando, eu vou vendo as pessoas que estão em sintonia comigo. E isso vai me enchendo de prazer, de poder falar, de poder ensinar, tá? Quando eu percebo que as pessoas estão aprendendo. Tá bom. Mas no início, procrastinava para danar. A procrastinação faz parte. Então, se você está percebendo que você tem procrastinação na sua vida, cara, isso é coisa de ser humano. Você está deixando as coisas para depois, é coisa de ser humano. Não vai eu aqui dar conselho para você, não. Estou falando que isso é verdade, isso é coisa de ser humano, tá? Você tem medo, você tem medo de fracassar, você tem medo de não dar certo. Poxa, esse negócio de ficar de empreendedorismo, ficar apostando as fichas tudo no futuro, nem sabe se você vai estar lá, tá vendo? Até a hora que dá vontade de parar. A questão é que quando você para, aí já vem um detalhe. Na hora que você para, se você para hoje, amanhã, o estímulo
para voltar é menor. Depois de amanhã é menor ainda. Significa que a cada dia é como se você fosse conformando com aquela pausa que você deu. Cara, aí complica. Aí complica. Porque o mundo tá cheio de pessoas que têm iniciativa, mas não tem terminativa. Inclusive eu tô passando por isso. Eu tô agora na fase de escolher parceiros para um novo projeto e eu percebo isso. Tem muita gente que sonha muito. Muita iniciativa. Aí depois eu percebo que só de pensar na caminhada já encosta, não tem terminativa. A pena que às vezes acontece isso, mas a pessoa não percebe, né? Ela não percebe isso. Então aqui já vai a dica. Já vai a dica em relação a isso. Por que você deixa para depois? Então eu diria para você o seguinte: por os motivos eu já falei. Então sabe o que você faz? Guarda bem isso aí. Guarda isso. Você não pode parar, tá? Então a dica é sem pressa e sem pausa. Sem pressa, sem pausa. No dia que tiver, cara, tem dia que eu trabalho, vou te confessar, tem dia que eu trabalho, da pessoa, tipo assim, parece que tem alguém que dentro de mim que é meio pirracento. Tô mal, não queria fazer nada. Mas eu vou lá e faço pelo menos um pouquinho. Só que aí tem um detalhe, no outro dia, eu pego e fico lembrando daquilo que aconteceu e olha só o que passa pela minha cabeça. Graças a Deus, ainda bem que ontem, apesar de tudo, pelo menos um pouquinho eu fiz. Sem pressa, sem pausa. Tem hora que às vezes eu fico imaginando o seguinte: eu escuto algumas pessoas, pregações, e eu, a cada dia, eu estou percebendo mais sintonia em relação a isso. Ter fé, entendeu? Porque a fé, ela te faz você fazer coisas que em princípio você não gostaria, mas pela fé, por acreditar, então aí você se disciplina. Então seria isso, tá? Então talvez essa fé, né, seja tão importante. Costumo até dizer o seguinte, em palestra minha eu costumo falar que se fosse hoje São Tomé recebesse uma aula de empreendedorismo, ele falaria o seguinte: cara, Deus me livre, mexa que estranho, hein? Meu negócio é o seguinte, eu tenho que crer, eu tenho que ver para crer. Aí eu ia falar, perdão, hein, né, porque empreendedorismo não é assim que funciona, não. Primeiro você crê, depois você vai ver. Primeiro o negócio nasce na sua cabeça, depois você tem que ter muita fé, sem pausa, né? Tipo assim, sem pausa, né? Então aí você é todo dia e sem parar. Ele ia dizer o seguinte: isso não é pra mim não, tá? Ainda bem que você não é igual a ele. Se você me segue, você não tem nenhum parentesco com ele. Dica do dia. Então no dia que você tiver assim meio cansado e achar que vai procrastinar, você não procrastina não. Faz pelo menos um pouquinho. Divide um grande projeto em pequenos pedaços. Henry Ford fazia isso, aquele dos carros lá, do carro Ford. E ele falava que quando você pega um grande projeto e divide em pedaços, você cria força. Porque pequenos pedaços você consegue dominar, tá? E isso te faz forte. Dica do dia. Me acompanha para mais dicas.